Peguei direitinho. A gente vai até as 10. Então, Beleza, você fica à ótimo. vontade. Se precisar passar um pouquinho, também não tem problema não. Fica à Tá vontade. bom. Gente, estou muito feliz de estar aqui podendo compartilhar com vocês, especialmente sobre este assunto, né? Israel, a igreja e os últimos dias. É um assunto que é muito precioso para mim, um assunto que eu tenho um peso muito grande e já faz algum tempo que eu tenho estudado esse assunto. Por mais que talvez eu tenha conseguido entender algumas coisas, é um assunto que eu sinto que ainda eu preciso mergulhar mais, preciso de mais revelação ainda, porque esse assunto de Israel e a igreja e o fim dos tempos e os últimos dias, ele não é, eu não considero eles como mais um assunto dentre outros assuntos. Para mim, esse assunto é um assunto muito central na palavra de Deus, porque ele está totalmente conectado ao plano de Deus, assim. E eu sinto muito no meu coração o fato da igreja brasileira e da igreja ocidental, de modo geral, muitas vezes se encontrar tão distante desse assunto por causa de diversos tipos de influência, né? Mas, de modo geral, quando nós olhamos para a igreja no Brasil e para a igreja no Ocidente, este assunto sobre Israel e sobre a restauração de Israel não é um assunto que é muito falado no púlpito das igrejas, não é muito falado em vários lugares, né? Mas eu penso que nesses últimos dias o Senhor está querendo restaurar isso entre nós e eu tive junto com a Ká e com a Ana lá na Jocum e eu tive a oportunidade de compartilhar algumas coisas lá. É muito interessante ver como o coração das pessoas se conecta com esse assunto, porque esse assunto tem a ver com o plano de Deus, né? E uma das coisas que eu tenho pensado muito ultimamente é que o segredo da vida cristã é nós realmente nos conectarmos com o plano de Deus. E isso muitas vezes não, sempre vai trazer sentido na nossa vida. E eu vejo muitas pessoas que às vezes estão vivendo e não estão encontrando sentido para suas vidas, estão vivendo de uma maneira muito abaixo daquilo que o Senhor planejou para elas, porque elas não estão conseguindo se conectar com o plano de Deus. Muitas pessoas preocupadas com qual é o plano de Deus para a sua vida, mas eu creio que o caminho é nós entendermos qual é o plano geral de Deus e nós nos conectarmos com esse plano. Quando nós nos conectamos com esse plano, é nesse lugar que a nossa vida de fato encontra sentido. E esse assunto de Israel, a igreja e o fim dos tempos tem a ver com o plano de Deus. E eu sinto um peso muito forte de tentar conectar pessoas com o plano de Deus e com esse assunto, com aproximar esse assunto. E existem diversas razões para nós estudarmos esse assunto, mas uma das razões contemporâneas é para quando nós olhamos para o mundo atual, quando nós olhamos para o Oriente Médio, por exemplo, você vai ver que Israel sempre é o centro, sempre é palco de grandes conflitos. E isso não é algo à toa, isso não é algo em vão. Isso acontece porque Deus tem alguma coisa específica com Israel ali, tudo bem? Então a gente quer tratar um pouquinho de Israel no plano de Deus e de como nós, como igreja gentílica, podemos contribuir para isso e o fim dos tempos também, qual que é o nosso papel, qual que é o papel de Israel, como que vai se dar todas essas coisas, grande tribulação, vamos falar sobre todas essas coisas aí. Mas eu queria, gente, que se você tiver uma dúvida sobre o que eu estou falando, se alguma coisa não estiver ficando clara, você pode sinalizar aí. Eu não estou muito familiarizado com o Google, mas com o Zoom, mas deve ter a mãozinha aí que levanta, sinalizando que você quer falar. E então você pode fazer isso, tá? A gente pode liberar o seu microfone para você fazer perguntas aí, tudo bem? Eu queria começar essa aula fazendo uma reflexão e eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Não sei se você já parou para pensar
mas a nossa Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, é a história de um povo, é a história de uma nação. Nós adoramos a um Deus que é chamado Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Nós adoramos um Deus que é identificado como Deus de Israel. A Bíblia que nós lemos, a Bíblia que nós meditamos, por exemplo, quantos aqui já foram impactados pela história de Jacó? Ou quantos já foram impactados pela história de José do Egito? Quantos já foram impactados pela história de Davi? Quantas vezes nós olhamos para essas histórias e Deus fala conosco por meio dessas histórias? Mas todas essas histórias são histórias de um povo, são histórias de pessoas que têm uma identidade étnica, uma identidade cultural. Eu acho isso muito incrível, porque nós olhamos para a história do povo de Israel, nós lemos a história do povo hebreu na Bíblia, e nós ficamos meditando nessa história, nós ficamos orando em cima dessa história e pedindo para Deus falar conosco. Você já parou para pensar como isso é maluco? Porque quando você olha o livro de Gênesis, por exemplo, é a história da formação do povo de Israel, a história dos patriarcas. É um país, gente. A gente fica falando nação, mas para ficar mais prático, é um país. Israel é um país hoje. Então, nós meditamos na história de Deus com um país. Sabe quando é que nós, como gentios, a não ser que tenha algum judeu aqui na sala e eu não sei, mas nós, gentios, talvez alguém que tenha aí alguns antecedentes aí, alguns patriarcas que eram judeus, mas de modo geral, nós que somos gentios, sabe quando é que nós entramos de fato na história da Bíblia? Apenas em Atos capítulo 10. Olha só, então se você pegar sua Bíblia aí, se você marcar aí Atos capítulo 10, olha isso aqui, gente. Tudo isso aqui que corresponde ao Antigo Testamento é a história de Israel. É a história de um povo. É a história de uma nação. O livro da nossa religião. Você entende isso? O livro da nossa religião, o livro do cristianismo. A Bíblia que nós temos que ler é uma Bíblia que está contando a história de um povo. Isso, para mim, é muito significativo, porque não é possível que Deus tenha terminado com esse povo. Não é possível que Deus não tenha mais nada a ver com a história do povo de Israel. Ele não iria gastar 4.000 anos de história, de desenvolvimento de história com esse povo para simplesmente ter terminado com ele e ter substituído tudo pela igreja agora. Não tem nada a ver mais com Israel e agora é tudo a igreja. Então, eu quero mostrar para vocês um pouco sobre isso e algo muito interessante que eu sempre falo nas minhas aulas, que eu acho muito engraçado. Normalmente, quando quando alguém converte e ele pede alguma orientação assim, fulano, onde eu posso começar a ler a Bíblia? O que você me orienta? Qual livro da Bíblia eu começo lendo? E a pessoa é nova convertida. E aí, o que acontece? O que nós orientamos essa pessoa a fazer o quê? Começa lá do Novo Testamento. Tô mentindo, gente? Ou é assim mesmo? É assim mesmo? Quando a pessoa converte, a gente fala para ela começar a ler a Bíblia de onde? Do Novo Testamento. Porque, afinal de contas, o que importa é a história de Jesus, que está ali no Novo Testamento, né? Tem até aquela... Eu sempre brinco, né? Que sempre tem aquela história daquela biblinha azul, né? Aquela biblinha azul que... E eu sei que a intenção das pessoas que fizeram ela foi boa, mas quando você faz só o Novo Testamento, por detrás disso você está mandando uma mensagem. Qual é a mensagem que você está mandando quando você faz só a biblinha azul? Que o Antigo Testamento não é importante. Que o importante é o Novo Testamento, Salmos e Provérbios.
Esses são os importantes. O Antigo Testamento não é importante. E aí eu quero que você abra sua Bíblia no Novo Testamento, Mateus capítulo 1. Abre lá, rapidinho. Mateus capítulo 1, versículo 1. Vou pedir para algum aluno ler aí para a gente dar uma interagida. Ou a Ká ou a Ana, para ficar mais fácil e aí não ficar muito você ou você ou você. Pode ler, Ana, que eu copio aqui e boto no chat. Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro de geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha só, gente. Tá lá um novo convertido, converteu agora, não sabe nada de Deus, ouviu falar de Jesus, ouviu falar do Evangelho. Vou ler a Bíblia. Vou começar aqui, quero entender mais sobre o cristianismo. Livro da genealogia de Jesus. Opa, Jesus eu ouvi falar quem é. Filho de Davi, filho de Abraão. Pronto. No primeiro versículo do primeiro capítulo do primeiro livro do Novo Testamento, ele já não vai entender. Por quê? Quem é Davi? Quem é Abraão? O que significa dizer que Jesus Cristo é o filho de Abraão? O que significa dizer que Jesus Cristo é o filho de Davi? Isso aqui não é aleatório. Existe uma razão pela qual Jesus é chamado filho de Davi. Existe uma razão pela qual Jesus é chamado filho de Abraão. E muitas vezes nós temos diversos entendimentos errados sobre o Novo Testamento porque nós não entendemos o Antigo Testamento. E eu quero falar algo muito sério aqui. Você não vai entender o Novo Testamento se você não entender o Antigo Testamento. Isso é sério, gente. Porque a gente parece que gosta muito do Novo Testamento, mas tem várias coisas no Novo Testamento que nós não entendemos porque nós não conhecemos o Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele foi escrito baseado em tudo que estava acontecendo antes no Antigo Testamento. Então, por exemplo, você chega ali no Novo Testamento e você encontra algumas figuras que não apareciam no Antigo Testamento. Fariseu, não tem fariseu no Antigo Testamento. Sinagoga, não tem sinagoga no Antigo Testamento. Então, tem várias coisas que você não vai entender se você não entender todo esse contexto da Bíblia. Então, eu quero falar sobre Israel, sobre a igreja e sobre os últimos dias, mas para isso a gente vai precisar começar lá no Antigo Testamento. E a primeira coisa que eu quero falar é por que Israel? Por que Deus escolheu Israel? Por que Deus não escolheu Guiné-Bissau? Por que Deus não escolheu a Síria? Por que Deus não escolheu outra nação? Por que Deus escolheu Israel? Por que a Bíblia tem tudo a ver com Israel? E aí nós vamos voltar lá para Gênesis, nós vamos falar um pouquinho sobre os 12 capítulos iniciais de Gênesis. Os 12 capítulos iniciais de Gênesis, eles são essenciais para o entendimento de toda a Bíblia. Eu tenho muito essa impressão de que se nós não entendermos os 12 capítulos iniciais de Gênesis e o que está acontecendo ali, nós não vamos entender o restante da Bíblia. Sabe por quê? Olha só, eu quero te falar algo, talvez você ainda não saiba. De Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, até Gênesis capítulo 12, nós temos 2000 anos de história. Em 11 capítulos ali, em 12 capítulos da Bíblia, nós temos 2000 anos de história. A partir de Gênesis capítulo 12, até a vinda de Jesus, nós temos mais 2000 anos de história. Você consegue compreender isso? Em algumas páginas, em poucas folhas ali da Escritura,
nós temos 2.000 anos de história, Gênesis 1 até Gênesis 11, 2.000 anos de história. De Gênesis 12 até a vinda de Jesus, nós temos mais 2.000 anos de história. Ou seja, está acontecendo alguma coisa aqui. Teve alguma mudança na forma como foi escrita aqui. Alguma coisa está acontecendo e a gente precisa entender. Porque aparentemente, quem escreveu o Pentateuco foi Moisés. Aparentemente, de Gênesis 1 até Gênesis 11, Moisés está escrevendo muito rápido, sem muitos detalhes, sem explicar muitas coisas. Ele está fazendo ali uma explicação muito rápida. É como se, óbvio que aquilo é importante, mas é como se Moisés estivesse ansioso para chegar aonde? Em Gênesis 12. E o que tem em Gênesis 12? É o chamado de Abraão. Em Gênesis 12 é um momento em que a nação de Israel surge, começa a nascer ali em Gênesis 12. E aí parece que quando chega em Gênesis 12, o que acontece? Moisés fala, beleza, chegamos em Gênesis 12, então a partir daqui eu vou precisar escrever a história um pouco mais detalhada, um pouco mais devagar para que vocês entendam. Então, a partir de Gênesis 12 para frente, é o desenvolvimento do plano de Deus por meio da nação de Israel. O Pentateuco ali vai falar como Israel foi formado, a lei que foi dada a Israel, e o restante da Bíblia é a história deste povo. E aqui, de Gênesis 1 até Gênesis 12, nós vemos um padrão de como as coisas estão acontecendo, que eu chamo esse padrão de um padrão de juízo e redenção. Juízo e bênção. Tem um castigo divino, mas ao mesmo tempo tem uma promessa de graça, de misericórdia, de restauração, de redenção. De Gênesis 1 a Gênesis 12, nós vamos ver esse padrão acontecendo. Juízo e redenção, juízo e graça. Por quê? De Gênesis 1 a Gênesis 11, Deus está lidando com essa questão do pecado. Deus está contendo as consequências do pecado do homem e, de fato, o plano dele de salvação começa a ser executado a partir de Gênesis 12. Então, eu quero que a gente vá agora lá para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Pode abrir a sua Bíblia aí? A gente não vai ler todos os versículos, mas eu vou mais relatando aqui o que está acontecendo e você pode ir conferindo aí na sua Bíblia. Então, Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, nós temos o relato da criação. Em Gênesis capítulo 3, o que nós temos? O relato da queda. Adão e Eva habitavam, moravam no jardim do Éden. E eu estou presumindo que vocês conhecem essa história, né? Espero que sim, por favor, né? Eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquilo que Deus havia dito para eles não fazerem. Então eles pecam contra o Senhor. E Deus, ele desfere, Deus fala palavras de juízo contra a serpente e contra Adão e Eva. E um dos primeiros juízos que nós vemos aqui é Adão e Eva serem expulsos do jardim do Éden. Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden. E aqui no texto, além desse juízo de expulsar Adão e Eva do jardim, quais outros juízos que nós vemos aqui? Deus fala para o homem que a terra vai ser muito difícil de cultivar, o homem vai trabalhar e vai ser muito árduo o trabalho, ele vai suar, a mulher vai ter dor a dar luz a filhos, e isso aqui é uma maldição por causa do pecado. Isso é um juízo de Deus por causa do pecado. Mas, em meio a esse juízo de Deus contra o pecado do homem, nós também vemos uma promessa de redenção. Nós também vemos graça, nós também vemos misericórdia, e não apenas juízo. Olha só, Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 é um texto
fenomenal. E aqui já quero indicar um livro para vocês, chamado O Plano da Promessa, do Walter Kaiser. É uma teologia bíblica onde ele vai falar sobre o desenvolvimento desse versículo aqui, Gênesis 3,15, é a promessa do evangelho. Isso é o que muitos teólogos vão chamar de proto-evangelho, a semente do evangelho. Gênesis 3,15 é a primeira promessa de um redentor, é a primeira promessa de um salvador, é a primeira vez que nós vemos a promessa de um Messias, um redentor que vai vir para perdoar os pecados. Gênesis 3,15, o Senhor está falando para a serpente. Olha aí, o texto já está aí. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, ou entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Gente, de verdade mesmo, me faltam palavras para explicar o quanto esse versículo é importante. Porque aqui Deus está falando sobre uma batalha que vai acontecer entre duas sementes. A semente da mulher e a semente da serpente, que é Satanás. E esse enredo desta batalha, esse não vai ser o enredo da nossa aula, essa é uma outra aula, mas esse enredo da batalha da semente da serpente contra a semente da mulher vai percorrer toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, nós sempre vamos ter personagens que são a semente da serpente, que são como descendentes de Satanás, e nós sempre vamos ter também personagens que são da genealogia de Jesus, ou seja, descendentes da mulher. E nós vamos ver que por toda a Bíblia, essas sementes estão lutando uma contra a outra. E aí, algo muito interessante que eu quero fazer uma observação aqui, quando chega lá no Novo Testamento, gente, João Batista, vai comigo lá então, só para você ver, vai comigo lá no Novo Testamento. Deixa eu só conferir em que evangelho está aqui. Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, versículo 7. Mateus, capítulo 3, versículo 7. A pregação de João Batista. Olha só o que João Batista vai falar para os fariseus que vão até ele. Mateus capítulo 3, versículo 7. Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar que ele batizava, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E aí a gente ouve João Batista chamar os fariseus e os saduceus de raça de víboras, e a gente não entende esse xingamento de João Batista, mas eles entenderam. O que é raça de víbora, gente? O que é víbora? Serpente. O que é raça? Descendente. João Batista, isso aqui é muito doido. João Batista está chamando os fariseus e os saduceus. Eram líderes religiosos do povo de Israel. João Batista está olhando para eles e dizendo: vocês não são filhos de Abraão, coisa nenhuma. Vocês são filhos de Satanás. Meu irmão. Aqui o negócio estava duro. João Batista estava sendo duro com eles. Vocês são raça de víboras. Vocês são semente da serpente. Vocês são filhos de Satanás. E quando João Batista fala isso, raça de víboras, ele está conectando isso com Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas eu me... Esse assunto das sementes que lutam, o descendente da mulher vai percorrer toda a Bíblia. E, obviamente, esse descendente da mulher que vai pisar na cabeça do descendente da serpente é Jesus Cristo.
Jesus na cruz, ele iniciou esse processo de pisar na cabeça de Satanás e de destruir Satanás. E esse processo será finalizado na sua segunda vinda. Mas, ao mesmo tempo, a palavra está dizendo que o descendente da serpente faria o quê? Iria ferir o calcanhar do descendente da mulher, Jesus Cristo. E isso está falando sobre os sofrimentos de Jesus na cruz, sobre todo o vilipêndio que ele sofreu ali na cruz do Calvário. Mas esse é um texto que está mostrando que, voltando um pouco agora, né, que mesmo no meio de tanto juízo, Deus promete uma salvação, tem graça, tem misericórdia. Então nós vemos esse padrão, juízo e misericórdia. E aqui também em Gênesis capítulo 3, outro sinal da graça que nós vemos aqui é ali no versículo 21. Versículo 21 diz o seguinte: E Deus, o Senhor Deus, fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então o que está acontecendo aqui? Eles tinham, após o pecado, feito para si roupas de folhas de figueira. Só que o que acontece com roupas de folha de figueira? Depois que seca, cai e a nudez é exposta novamente. Então o Senhor faz roupas de pele de animais para eles e os cobre. E o que isso significa? Que se tinha pele de animal ali, gente, tinha também o quê? Um animal sacrificado. Então aqui também já está apontando para o sacrifício perfeito de Jesus que cobre a nossa nudez, que cobre o nosso pecado. Então, aqui nós também vemos isso que eu estou falando sobre bênção e redenção. Tudo bem, gente? Tá todo mundo acompanhando aí? Vamos seguir então. Caim e Abel. Caim e Abel. Aqui é muito interessante porque nós vemos aqui as duas sementes lutando um contra o outro. Caim, claramente aqui nesse texto, a gente não vai poder falar muito sobre isso, mas é essa semente da serpente. Que faz o que com a semente da mulher? Tenta matar. E depois, obviamente, Deus levanta e nasce Sem, que de fato é a semente da mulher aí. Mas aqui, Caim, vocês conhecem a história, ele mata o irmão dele por causa de inveja, por causa de ciúmes, porque a oferta dele não foi aceita. E Deus profere um juízo contra Caim. E qual é o juízo contra Caim? O juízo contra Caim está lá no capítulo 4, versículo 11. Olha só o que diz. Agora, maldito és tu. Gente, pergunto, você já viu essa frase, maldito és tu, em algum outro lugar na Bíblia? Ou seja, vou ser mais específico, em algum lugar que nós acabamos de ler, volta em Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 não, Gênesis 3,14. Volta em Gênesis 3,14. Então o Senhor disse à serpente: Por que fizeste isso? Maldita será. E ele olha para Caim no capítulo 4, maldito és tu. A mesma punição que ele desfere contra Satanás é a punição que ele desfere contra Caim. Por quê? Porque os filhos recebem essa punição, a mesma punição que os pais. Então aqui esse texto nos mostra que Caim é essa semente da serpente. Olha só então o texto, vamos continuar, versículo 11. Agora maldito és tu, serás expulso da terra que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando cultivardes a terra, ela não dará mais sua força. Serás fugitivo e vagarás pela terra. Então, qual que é a punição aqui de Deus para Caim? Você vai viver como um fugitivo, Caim. Você não vai ter paz. Você não vai conseguir colocar a tua cabeça no travesseiro e dormir bem. Você vai ser um fugitivo. E aí, o que Caim diz no versículo 13? Então, Caim disse ao Senhor: a minha punição é maior do que posso suportar. Versículo 15. O Senhor, porém, lhe disse: 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que ninguém que o encontrasse o ferisse de morte. O que é isso aqui, gente? Graça, misericórdia. Você consegue ver isso aí?
Eu não vou entrar aqui nos pormenores do que seria esse sinal, mas o fato é, tem juízo, vai ser expulso da face da terra, vai ser expulso ali da região do Éden. Você vai ser fugitivo, Caim. Isso é um juízo. Mas ao mesmo tempo ele fala: ninguém vai te matar, eu vou colocar um sinal sobre você para que quem te encontrar não te mate. Deus não precisava fazer isso, ele poderia deixar alguém matar Caim. Mas o que, que ele faz? Coloca uma marca em Caim para poupar a vida de Caim. Então, mais uma vez, aí esse padrão de juízo e graça, redenção, bênção. Tudo bem? E aí vamos prosseguir. Gênesis capítulo 6. Tem pergunta, Débora? Ah, tá. Aqui você colocou o dedo assim na tela, eu achei que era pergunta. É que eu tô acompanhando pelo celular, aí eu tô passando os capítulos para acompanhar. Ah, legal. Gênesis capítulo 6, gente. Gênesis capítulo 6 também é um capítulo muito conhecido, é aquele momento onde a população da terra, a maldade se multiplica muito. E aqui é um versículo muito forte, fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem, né? Expressando aí a tristeza de Deus. E o Senhor viu que a maldade do homem era toda a imaginação dos pensamentos do coração. E Deus enviou o dilúvio. E é muito interessante porque a gente fica falando do dilúvio para as criancinhas na escola dominical como se fosse a coisa mais bonita do mundo, né? Os animaizinhos subiram de dois em dois, e aí veio a chuva, e a arca ali de Noé. E a gente conta como se fosse a história mais bonita do mundo. Mas qual que é a realidade aqui? Deus enviou um juízo que matou todos os seres humanos afogados. Muito bonitinha essa história, né? E essa parte ninguém conta para as crianças, que o pecado tem consequências, que Deus envia juízo contra os pecadores. É isso que o dilúvio significa, juízo de Deus contra os pecadores. O dilúvio foi um juízo, mas ao mesmo tempo que existe juízo, existe também o que, gente? Qual que é o padrão? Graça, misericórdia, redenção. E onde que nós vemos isso? Na arca e na salvação de Noé e de sua família. Nós temos juízo, mas nós temos também graça, bênção, redenção, misericórdia. E aí nós seguimos para Gênesis 11. Gênesis 11. Gênesis 11, nós temos um texto muito interessante, que é a Torre de Babel. Gente, eu acho, posso estar equivocado, mas eu acho que esse texto de Gênesis 11, da Torre de Babel, é um dos textos mais mal interpretados que existem nas Escrituras. E aqui, olha só, vamos ler Gênesis 11, versículo 1. Diz assim: a terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Todos falavam a mesma língua. Os homens deslocaram-se para o oriente e acharam um vale na terra de Sinar e passaram a habitar ali. Cada vez mais os homens estão indo para longe da região do Éden. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhe servirão de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque o céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade com a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: o povo é um só, e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vamos descer e confundir ali a linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade se chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Então, gente, só para te dar mais um contexto aqui, até então não existe Israel aqui, tá? Até então aqui é toda a humanidade falando uma só língua. E é nesse capítulo que surgem as nações.
Entende? A divisão das línguas, mas a gente vai chegar lá. Mas por que eu falei que talvez esse é um dos textos mais mal interpretados da Escritura? Porque a visão que nós temos aqui da Torre de Babel, gente, e vamos ser sinceros aqui, tá? A gente precisa de sinceridade aqui nesse momento. Quando a gente fala da Torre de Babel, o que a gente imagina, gente? A gente imagina um bando de homens construindo o World Trade Center. A gente imagina um monte de homem construindo lá o Emirates Empire, lá, aquele prédio. Nem sei qual que é hoje qual que é o prédio maior que tem no mundo. Na época era o World Trade Center, né? Antes do ataque terrorista. Mas a gente imagina que os homens estão construindo um prédio muito alto para fazer o quê? Chegar no céu. E quando chegar no céu, o que eles vão fazer? Tomar o lugar de Deus. Não sei o que você imagina, mas a maioria das pessoas imagina que eles estão construindo uma torre muito alta para chegar lá no céu e tomar o trono de Deus, tomar o poder e assumir o controle. Aí Deus olha para aquilo e Deus pensa: meu Deus, meu eu, já estão chegando. É melhor nós descermos e fazermos alguma coisa, senão esses homens vão chegar aqui e vão tomar o controle do universo. Gente, tô mentindo aqui? Não é isso que a maioria das pessoas imagina sobre isso aqui que está acontecendo? Até nas ilustrações que existem para criança, é isso que aparece. Mas o primeiro ponto, esse tipo de construção, prédio, nem existia na época, gente. Já começa por aí. Não existia esse tipo de torre. E outra coisa, os homens aqui já têm anos de história. Eles não eram, e desculpa assim a palavra, mas eles não eram burros, tapados, de achar que eles iriam conseguir construir um prédio que iria atravessar os céus e chegar no trono de Deus. Não faz o menor sentido se você fizer uma análise sincera. Não faz o menor sentido achar que é isso que está acontecendo aqui. A Torre de Babel não é um prédio muito grande que eles estão tentando ultrapassar toda a Via Láctea, todo o universo e chegar no trono de Deus. Isso jamais iria acontecer. Não é possível que isso aconteça. Então, quando nós estudamos a história do Antigo Oriente Próximo, o que significa Antigo Oriente Próximo? É a história das primeiras civilizações, é a história dos primeiros povos. Você vai ver um tipo de construção desses povos chamado zigurate. Não sei quantos vocês já viram isso aí, mas se você quiser dar um Google aí rapidinho, zigurate, você vai ver que é um tipo de construção. Ele é como se fosse uma pirâmide, mas ele tem várias bases, essa zigurate. E essa zigurate não era simplesmente um prédio, mas ela também era um templo. Então, é como se fosse um prédio-templo. Eu consigo compartilhar a tela aqui com vocês? Consigo, né? Apresentar agora, será que é esse? A tela inteira. Você tem que clicar em tela inteira. Ah, deixa eu ver aqui. É porque vai pedir permissão para gravar a tela, talvez seja... Não, ele é simples. Você pede para compartilhar, aí vai em cima de tela inteira, clica, só para ele saber que você quer a tela inteira, aí ele já vai conectar na sua... Não é possível. É que não, eu vou ter que entrar em preferências do sistema do meu computador aqui. Do seu. Aqui. Mas confia, gente. Ou dá um Google aí e só para você ver como funcionava a zigurate. A zigurate, então, é essa construção em forma de pirâmide, só que com algumas bases, e no centro dela tinha uma escada. Isso, assim, até em filme de Indiana Jones, esses filmes que mostram as primeiras civilizações, você vai encontrar esse tipo de arquitetura de construção.
Então, muito provavelmente, era essa construção que estava sendo feita aqui. Por quê? É uma construção, é um prédio, é um complexo, mas, ao mesmo tempo, é um templo. É um templo. E qual que era a ideia da humanidade aqui nessa época? A Ana levantou a mão. Aí ilustrar com aquelas pirâmides que tem ali no México, né? Que são templos também que eles faziam sacrifício. Isso, exatamente. Tem, passa até naquele filme da Frida Kahlo, passa ela subindo, tem uma escadinha no meio e tem um. Isso aí é uma zigurate. E qual que é a ideia dessa construção? A ideia dos homens antigos era que os deuses tinham necessidades humanas. E se você for assistir esses seriados aí, Vikings e não sei o quê, você vai ver que é isso. Os deuses tinham necessidades humanas e por causa disso, os homens precisavam suprir essas necessidades da divindade para que a divindade abençoasse os homens. Então, os homens antigos achavam que Deus precisava de comida, achava que Deus precisava de água, achava inclusive que os deuses precisavam de ter relacionamento sexual com os homens, e os homens ofereciam sacrifícios para agradar os deuses, para que em troca os deuses abençoassem os homens. E nós vemos isso em toda a história. E os salmos, o que os salmos dizem? Deus diz o seguinte: se eu tivesse fome, não te pediria de comer, porque toda a terra é minha. Então, provavelmente, o que os homens estão fazendo aqui é construindo um templo, uma zigurate, para oferecer sacrifícios a Deus, para conseguir o favor de Deus. Porque, olha comigo o que diz no versículo 4. Vamos edificar uma cidade com uma torre cujo topo toque o céu. O que é tocar o céu aqui, gente? É chamar a atenção do céu. Não é tocar o céu literalmente, mas é chamar a atenção do céu. Com qual objetivo? E façamos para nós um nome. Ou outras versões de Bíblia aparece aí, e façamos nosso nome famoso. Ou seja, vamos receber o favor dos deuses para que o nosso nome se torne forte, famoso, para que nós tenhamos segurança, para que os deuses nos deem tudo aquilo que nós precisamos. Então, o Senhor olha para isso e o Senhor pensa: se os homens estão achando que eu sou homem como eles e tenho necessidades, não há mais limite para o que eles podem fazer. Não há mais limite. Se eles estão pensando isso de mim, não há limite para o que eles podem pensar. Então vamos descer e confundir as línguas. O que é então, gente, a confusão das línguas aqui? É um juízo de Deus contra a humanidade. Quando Deus desce e confunde as línguas, isso é um juízo de Deus. Fala, Marco. Sobre o objetivo deles, você entende como focando em outros deuses, deuses pagãos já cultuados, ou a ideia do Deus que promoveu a questão do dilúvio, enfim, que iniciou todo aquele processo? Provavelmente aqui nessa época a revelação de Yahweh ainda era muito limitada, né? Era muito limitada. Lá em Josué nós vamos ler um texto que fala que Abraão e os seus descendentes eram idólatras. Então, eles estão num contexto de idolatria. Gênesis 11 é um contexto de idolatria. Olha só, já que você fez essa pergunta, vai comigo lá em Josué, rapidamente. Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos antepassados, como Terá, pai de Abraão e de Naor, habitavam além do rio e cultuavam a outros deuses. Entende? Que o contexto aqui é idolatria. Eles cultuavam outros deuses. Então a revelação de Yahweh até Gênesis capítulo 12 é muito limitada. Por isso que essa ideia da zigurate.
Então, eles não queriam obedecer o mandato de Deus de espalhar, mas eles queriam permanecer juntos e fazer o nome deles famoso. E Deus desce e divide as línguas. E nessa divisão das línguas, o que nós temos, gente? A formação das nações. Onde é que nascem as nações? Aqui em Gênesis 11. Tudo bem? E isso aqui é fundamental para o nosso entendimento da nação de Israel. Porque a formação das nações foi um juízo de Deus contra a humanidade. Todo mundo consegue perceber isso? Que Deus divide as línguas para espalhar o povo? Isso aqui é um juízo divino, a divisão das línguas. E aqui, divisão das línguas, se formam as culturas, se formam as nações. Então, em Gênesis 11, nós temos a formação das nações, tudo bem? Mas, lembrando aí do nosso paradigma, né? Do nosso padrão. Nós temos juízo, mas nós temos também o quê? Redenção, bênção, graça, misericórdia. E aí, gente, isso aqui é fundamental para você entender. Se em Gênesis 11 nós temos juízo, nós temos um juízo, um castigo, uma punição de Deus contra a humanidade em Gênesis 11, onde está a redenção? E aí que entra Gênesis 12. Isso aqui é lindo, gente. Olha só, vamos ler Gênesis 12. E o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha o versículo 2. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Gente, a pergunta é: quais famílias da terra serão abençoadas por meio da família de Abraão? Todas as famílias que acabaram de ser formadas em Gênesis 11. Então você percebe que em Gênesis 11 as nações são formadas, e em Gênesis 12 Deus escolhe um homem para desse homem formar uma nação e a partir desta nação abençoar todas as outras nações. E aqui, gente, a gente começa a entender o porquê Israel, o motivo, a razão da eleição de Israel. E, gente, sério, isso aqui é fundamental para nós entendermos nossa fé. Isso aqui é fundamental para nós entendermos a Bíblia. Então, eu quero que você visualize aí o seguinte. Gênesis 11, imagina as nações ali reunidas, imagina a divisão ali das línguas, e você imagina que no meio das nações, imagina que a minha mão, as minhas mãos aqui são as nações. No meio de todas essas nações, Deus escolheu uma, Abraão, para que a partir de Abraão, olha o que ele fala: farei de ti uma grande nação, vou te abençoar. E a partir desta nação, vou abençoar todas as nações, todas as etnias, todas as famílias da terra por meio da sua nação. Por que que Deus escolheu Israel? Porque ele gostava mais de Israel do que os outros? Não. Nós lemos agora em Josué que Abraão veio de um contexto de idolatria. Muito provavelmente, ou os pais de Abraão, ou até mesmo Abraão, estavam envolvidos na construção da torre. Eram todos idólatras. Entende isso? Então Deus pega Abraão e fala: vou formar um povo de você, Abraão. Com qual objetivo? Salvar todos os povos. Salvar todas as nações.
e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Gente, isso aqui é demais. Isso aqui é demais. E Deus promete 3 coisas aqui para Abraão. Uma terra, uma grande nação e uma bênção das nações. Ana, pode falar. Ixi. Bem na hora que ela ia falar, acho que ela apertou o botão errado e saiu, né? Voltou, Ana? Apertei sem querer Aí. apertei o botão de sair ao invés de abrir o microfone. E por que Abraão? Porque assim, você falou, vamos ser sinceros, né? Aí, assim, tipo, eu entendia que era porque Abraão achou graça, né, diante de Deus. Ele tinha um diferencial, assim como Noé, enfim, ou outros que a gente chama de remanescente fiel, né? São pessoas que em algum momento da história acham graça, são diferentes diante de Deus, e aí Deus pinça aquele e faz alguma coisa, né? Então, não sei se essa visualização está certa, está mais adequada, né? Ou menos. Em alguns casos, sim. No caso de Abraão, acho que não. Porque a Bíblia não fala. A Bíblia não fala. A Bíblia fala de Noé. Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Mas Abraão, Josué diz que ele vem de um contexto de idolatria. Entende? Então aqui, e a gente vai estudar, a gente vai chegar lá em Romanos, capítulo 10, capítulo 9, 11, a gente vai chegar lá. Mas aqui fala quando... E olha só, gente, eu já vou adiantar algumas coisas aqui, porque o capítulo 9 de Romanos, é o capítulo que mais dá briga na igreja hoje. É o capítulo que fala sobre eleição. Ah, quem que é eleito, quem que não é eleito, será que fulano é eleito? Não sei, é o capítulo que mais dá briga aí, calvinista, arminiano. Mas sabe qual que é o ponto central do capítulo 9 de Romanos? Que Paulo não está falando da eleição de indivíduos. Paulo está falando da eleição de Israel. E aí a gente fica brigando um monte por algo que o texto nem está dizendo. É óbvio que nós podemos fazer uma aplicação da eleição individual. Concordo, existe eleição individual. Mas o texto de Romanos 9 está falando da eleição de Israel. E quando a gente vai chegar lá. Cara, deixa eu já falar um negócio aqui. Eu tô achando que 2 aulas vai ser pouco, hein? Não queria falar nada, Para não. nós isso não é problema, não. Fica tranquilo. Tô achando que vai ser pouco, que já são 9 horas, gente. A gente acabou de começar. Não, a gente são marca 9 até horas. encontro extra, fica tranquilo. Então vamos continuar aqui. Não tem Gente, claro, né? Não tem claro a justificativa de ser Abraão, né? É vontade de Deus não tem e ponto. claro. Lá em Romanos ele vai falar que é porque Deus quis. Ok. Porque Deus quis. E isso faz Deus ser Deus. Não tem nada externo que faça com que Deus escolha. É o beneplácito da sua vontade que Paulo vai falar lá em Efésios. É a vontade dele. Ele é Deus. Ele é o único que pode. A vontade dele é a única que é santa e justa. Entende? Todos nós somos influenciados por fatores externos, menos Deus. Porque se Deus fosse influenciado por fatores externos, ele não seria Deus. Mas esse é um assunto também muito fantástico, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre Abraão aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa aliança de Deus aí com Abraão. E, gente, outra coisa que é fenomenal. A gente vai falar sobre isso. Se eu não falar, vocês precisam me lembrar disso. Paulo, lá no livro de Gálatas, vai dizer que isto aqui que nós acabamos de ler em Gênesis 12 é o Evangelho. Isso aqui é o Evangelho. Talvez não faça sentido para você agora. Ah, eu achei que Evangelho era Jesus morrendo na cruz. Também. Mas Paulo vai dizer que isso aqui é o Evangelho. Não, vou fazer o seguinte, não vou explicar agora. Só vou ler o versículo para você não dizer que eu estou inventando. Vai lá em Gálatas. Nas outras aulas eu vou explicar.
Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Abre lá para você não dizer que eu estou inventando. E olha só, Gálatas 3:8. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, quem é gentil? Todo aquele que não é judeu. Anunciou com antecedência o quê? A boa nova. É a mesma palavra aí para evangelho, é a mesma palavra. Anunciou o evangelho a Abraão dizendo o quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo está dizendo que Deus pregou o evangelho para Abraão. E vai comigo em Gênesis 15. Gênesis 15, versículo 3. Não, desculpa, Gênesis 15, versículo 6. Gênesis 15, versículo 6. E Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. O que é isso, gente? Abraão foi justificado pela fé, porque ele acreditou no evangelho. E você aí, achando que o evangelho e que justificação pela fé era um negócio que Paulo inventou lá no Novo Testamento. As raízes do evangelho estão no Antigo Testamento, gente. As raízes do evangelho estão no Antigo Testamento. Já que eu entrei nesse assunto aqui, deixa eu piorar assim, tá? Entre aspas, isso aqui. Depois a gente vai voltar aqui, tá? Na eleição de Israel. Mas vamos lá para o Novo Testamento, rapidinho. Vamos ler alguns versículos ali. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Versículo 23. Mateus capítulo 4, versículo 23. Já abriram aí? Olha só o que diz. Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. O que Jesus estava fazendo aqui, gente? Pregando o quê? O evangelho. Tudo bem? Outro texto, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia pregando o evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Mais um texto, Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo de número 6. Então os discípulos saíram e percorreram os povoados, anunciando o evangelho e curando por toda parte. O que essas três passagens têm em comum, gente? Nas três passagens, nós vemos que Jesus e os discípulos estavam pregando o quê? O evangelho. Qual que é o problema, gente? Quem tiver uma pista aí, qual que é o problema aqui dessas passagens? Quem tem um chute aí? Tem alguma coisa estranha aí, gente. Tem alguma coisa de errada aí. O que é o evangelho para nós, gente? Se eu falar, gente, vamos pregar o evangelho hoje na rua, você ia sair falando o quê? Você ia sair falando, Jesus morreu
pelos seus pecados. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou. Não é isso que você ia falar? Que Jesus morreu e ressuscitou? E tu ia falar que está pregando o evangelho. Tô dando uma dica aí. Qual que é o problema dessas passagens aqui, gente? Eles estão pregando o evangelho e Jesus não tinha morrido e nem ressuscitado. E aí, o que a gente faz? O que a gente faz com isso aqui, gente? Jesus está pregando o evangelho, os discípulos estão pregando o evangelho, e, gente, eles não estavam falando assim, ó, Jesus, né? Eu vou morrer, eu vou ressuscitar. E aí, vocês vão acreditar nisso e vão ser salvos. Ele não estava falando isso. Porque a primeira menção que Jesus faz da morte dele é em Mateus capítulo 16. E o que acontece? Os discípulos não entendem que Jesus precisava morrer e ressuscitar. A gente vai falar sobre isso. Eles estavam pregando uma outra mensagem, gente, que é chamada de evangelho. E o fato é, nós precisamos descobrir qual era esta mensagem. Porque isso tem a ver com a restauração do evangelho nos nossos dias. O evangelho que nós estamos pregando hoje não é o mesmo evangelho que os discípulos estavam pregando aqui. E a gente precisa descobrir. E qual que é o ponto que eu estou querendo falar com vocês aqui? A história, esta aula que eu vou dar para vocês aqui sobre a história de Israel é o evangelho. É isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que eu vou evangelizar vocês, contando a história de Deus com Israel. Quando eu conto a história de Abraão para vocês, eu estou pregando o evangelho. Quando eu conto a história do reino de Israel, que vai vir para a terra, eu estou evangelizando. Eu estou pregando o evangelho. E gente, isso aqui é a introdução da aula, tá? Eu estou falando sobre o assunto que eu vou falar. Essa é a introdução da aula. Mas, assim, eu sou apaixonado por esse assunto. Eu amo esse assunto porque isso mudou minha vida e isso é fundamental para a nossa fé. Eu vou falar mais sobre essa questão do evangelho, mas eu só estou mostrando isso aqui para você estar consciente de tudo que nós vamos falar agora tem a ver com o evangelho, tá bom? É isso aí. Gênesis 12, vamos voltar lá para Gênesis 12, gente. Deus promete, então, 3 coisas para Abraão. Você precisa lembrar dessa promessa. Ele promete uma terra, primeira coisa. Então, é por isso que a vinda do Cristo crucificado não era plano, mas parte do plano. A gente vai falar sobre isso. Quando a gente chegar lá no Novo Testamento, a gente vai falar sobre isso, tá bom? A gente vai responder o que é isso aí que a Bíblia, no final das contas, vai chamar de mistério do Evangelho, tá bom? A gente vai falar um pouquinho aí sobre isso. Então, Deus promete aqui para Abraão uma terra, um grande povo, e grande povo aqui, gente, já voltei lá para Gênesis 12. Grande povo aqui não é numericamente falando, tá? Por que não é numericamente falando? Porque esse grande aqui tem a ver com valor, tem a ver com grandeza. Perdão, tem a ver com ser uma nação que teme a Deus. Isso é o significado de grandeza. Se eu perguntar assim para você, o Brasil é uma grande nação? Sim e não ao mesmo tempo. Sim, numericamente falando, territorialmente falando, é grande. Mas em termos de valores, de honra, de grandeza, infelizmente o Brasil não é uma grande nação. O testemunho que o Brasil dá para as outras nações é muito negativo. Grandeza aí tem a ver com ser uma nação temente a Deus. E aí, depois disso, terra, povo, bênção. Uma bênção. E qual é essa bênção? Que por meio de Abraão e por meio da nação de Israel, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então, aqui começa de fato
a execução do plano de Deus para redimir as nações. Então, um nome que a gente poderia dar para essa aula é o plano de Deus para a salvação das nações. A história da Bíblia é isso. O plano de Deus para a salvação das nações, para a salvação da humanidade. E aí a Bíblia vai dividir a humanidade em duas categorias. A Bíblia vai dividir a humanidade em duas categorias: judeu e não judeu. Judeu e gentil. Quem são os gentios? Todas as nações que não são a nação de Israel. Tudo bem? Então, o gentil tem a ver com uma ligação com Israel. Não ser da nação de Israel significa ser um gentil. E aqui em Gênesis 12, Deus já está mostrando que o plano de Deus, que o plano dele é salvar todas as nações. Não apenas a nação de Israel, mas todas as nações. Mas Deus escolheu a nação de Israel para ser uma nação modelo, uma nação padrão. E por meio dessa nação ele iria, então, salvar todas as nações. Tudo bem, gente? Gênesis 12 está claro aí para vocês? Porque a gente vai seguir um pouquinho. Está claro aí, pelo menos a princípio, o motivo pelo qual Deus escolhe Abraão e a nação de Israel para abençoar todas as nações. Todo mundo que é eleito para um propósito. É eleito para um fim. A eleição não é um fim em si mesmo. Israel foi eleito para um propósito. E aqui eu quero ler rapidamente uma passagem em Gênesis 3,15, tá bom? Gênesis 3,15. É o momento em que Deus oficializa a aliança dele com Abraão. Isso aqui é muito legal. Gênesis 3,15. Vamos ler a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Abrão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, que me darás, já que hei de morrer sem filhos? O herdeiro de minha casa é Eliezer, de Damasco. E Abrão prosseguiu. Eu falei errado, né? Desculpa, gente. Final do dia já. Dei aula hoje o dia inteiro. É Gênesis 15:3 e não 3:15. É porque o 3:15 também é muito... Só invertir aí. E Abraão prosseguiu: tu não me deste filho, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então veio a palavra do Senhor: ele não será o teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será teu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse: olha agora para o céu, conta as estrelas, se é que podes contá-las, e acrescentou: assim será a tua descendência. E Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído como justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirou de Ur dos Caldeus para te dar esta terra como herança. E Abraão lhe perguntou: ó Senhor Deus, como saberei que hei de ter essa terra por herança? Gente, isso aqui é muito interessante. Deus não precisava dar garantia nenhuma para Abraão. A palavra de Deus é suficiente. Mas Abraão fala: Deus, qual é a garantia que eu vou ter, que eu vou receber essa terra como herança? E aí Deus faz uma aliança com Abraão. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Deus não precisa fazer aliança. É nós que precisamos. Por que a gente faz aliança? Por que a gente casa e fala: eu prometo ser fiel e faço uma aliança? Porque a gente não é muito confiável. Então eu só vou confiar em você se a gente fizer uma aliança. Se a gente não fizer uma aliança, não adianta. E mesmo hoje, fazendo aliança, as pessoas ainda quebram. Imagina se não fizesse. Mas Deus é Deus. Deus não precisa fazer aliança. A palavra dele é suficiente. Mas ele faz uma aliança com Abraão por causa da fraqueza de Abraão e não por ele mesmo. Versículo 9.
Ele lhe respondeu: traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe-lhes todos os animais, cortou-os ao meio e colocou cada parte em frente da outra, mas não cortou as aves. Então, isso aqui, gente, era a maneira que os antigos faziam aliança. Como eles faziam aliança? Traziam os animais, cortavam os animais no meio, colocava cada parte de animal um na frente do outro. E o que precisava acontecer? As duas partes que estavam fazendo aliança precisavam passar no meio dos animais. E o que eles estavam querendo dizer com isso? Se eu descumprir a minha parte da aliança, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Era assim que era feita uma aliança. Eles cortavam os animais, colocavam um de cada lado, e depois as duas partes que estavam fazendo uma aliança um com o outro precisavam passar entre os animais, dizendo que aconteça comigo o que aconteceu com os animais se eu não cumprir a minha parte da aliança. Então aqui Deus vai fazer uma aliança com Abraão. E vamos ver o que acontece, gente, porque é muito interessante. Presta muita atenção. Versículo 11. Aves de rapina, porém, começaram a descer sobre os cadáveres, e Abraão as espantava. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e sobre ele vieram grande pavor e densas trevas. Opa. Peraí, Abraão. Deus vai fazer uma aliança com você e você dorme? É isso mesmo que está acontecendo? Cai um profundo sono em Abraão. Versículo 13. Então o Senhor disse a Abraão. Se Abraão ouviu ou não, aqui a gente não sabe, né, gente? Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Deus está profetizando aqui o cativeiro do Egito. Sabe também que julgarei a nação a qual ela terá de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para os teus pais e serás sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, tua descendência voltará para cá, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. E você lembra aqui, gente, como é que faz aliança, né? As duas partes que vão fazer aliança uma com a outra passam no meio dos animais. Deus está fazendo aliança com Abraão. E vamos ver o que acontece aqui. Versículo 17. Quando o sol já havia se posto e já estava escuro, surgiu um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram entre aquelas metades. E naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Gente, tem alguma coisa errada aqui. Errada no bom sentido, tá? Tem alguma coisa estranha aqui. Por que Deus vai fazer uma aliança com Abraão? Só que quando Deus vai fazer uma aliança com Abraão, Abraão dorme. Primeiro ponto, Abraão dorme. E aí, na hora de passar entre os animais, Abraão não passa. Mas nós vemos duas figuras aqui passando. Um fogo fumegante e uma tocha de fogo. Gente, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Porque Deus aqui está fazendo uma aliança com Ele mesmo. E sabe por que Abraão não passou? E sabe por que Deus não permitiu Abraão passar entre os animais? Porque Abraão não seria capaz de cumprir a parte dele na aliança. E por isso ele não passou. Deus sabia que Abraão não iria conseguir cumprir a lei de Deus. E por isso ele não passou. Mas nós vemos duas imagens passando.
um fogo fumegante e uma tocha de fogo. Isso aqui, gente, é como se fosse o próprio Deus, é como se fosse, é uma epifania que está acontecendo aqui, é uma teofania que está acontecendo aqui. Deus Pai e Deus Filho passando entre os animais. E Deus Pai fazendo uma aliança com o próprio Filho. Porque nós nunca seríamos capazes de cumprir a nossa parte da aliança. E Deus envia o seu Filho Jesus para que Jesus cumpra a nossa parte na aliança. Porque era para Abraão passar e Abraão não passa. E Jesus passa no lugar de Abraão. E Jesus cumpre a lei no nosso lugar. E olha só o que Deus está dizendo com isso. Olha só o que Deus está dizendo. Que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir a minha parte da aliança. E passa Deus e passa Jesus representando a humanidade. E o que acontece com Jesus 2000 anos depois? Ele é rasgado numa cruz. Porque nós não cumprimos a nossa parte da aliança. Mas ele sofreu por causa da quebra da nossa parte da aliança. Ele foi rasgado por nós. É isso que está acontecendo aqui. É uma aliança, gente, incondicional. É uma aliança incondicional. O evangelho é uma aliança que Deus faz com ele mesmo. Porque se dependesse de nós, estaríamos todos no inferno, gente. Se fosse por causa dos nossos méritos, se fosse por causa da nossa fidelidade a Deus, nós estaríamos perdidos. E graças a Deus por Cristo Jesus, porque Ele cumpriu a lei no nosso lugar. Ele foi maldito em nosso lugar. Maldito aquele que é pendurado no madeiro. Ele foi amaldiçoado em nosso lugar. Por isso que Abraão não passou aqui, gente. Porque se Abraão passa aqui, significa que ele iria para o inferno, que ele não iria cumprir a parte dele da aliança. E Jesus passa sendo o nosso substituto. Isso aqui é maravilhoso. Ou seja, a aliança de Deus com Abraão vai se cumprir. E aí, a gente precisa expurgar da igreja essa teologia que diz que a igreja substitui Israel. Porque Deus prometeu uma terra. Deus prometeu uma terra, é algo físico, não é simbólico. Deus prometeu uma terra à nação de Israel. A nação de Israel são os nossos irmãos mais velhos. A gente vai aprofundar esse assunto. Mas aqui Deus está fazendo uma aliança que é uma aliança eterna, é uma aliança incondicional, que não depende dos bons méritos do homem, não depende dos bons méritos de Israel. Deus vai cumprir a aliança que ele fez, porque ele fez essa aliança consigo mesmo. Amém, gente? Gênesis 17. Gênesis 17, olha só. Versículo 1. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Firmarei a minha aliança contigo e te farei crescer muito em número. Abraão prostou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: Quanto a mim, esta é minha aliança contigo. Será pai de muitas nações. Tá bom? Grava essa frase, lá na frente ela vai ser importante. Será pai de muitas nações. E não apenas de uma, de muitas nações. Não serás mais chamado Abrão, mas o teu nome será Abraão, pois te coloquei por pai de muitas nações. Eu te farei frutificar imensamente, de ti farei nações
e reis procederão de ti. Firmarei minha aliança contigo e com tua descendência como aliança perpétua, eterna, e as suas futuras gerações para ser o teu Deus e o Deus de tua descendência. E aí ele fala sobre a terra que ele vai dar também a Abraão. Tudo bem, gente? Todo mundo por aí ainda? Todo mundo entendendo? Alguém tem alguma pergunta? Então vamos aí continuar. A história continua, e aí o que acontece? Eu julgo que vocês conhecem a história. Abraão tem um filho chamado Isaac, Isaac tem um filho chamado Jacó, tem os 12 filhos ali, e aí tem a história de José, que é vendido para o Egito, tem fome, estou chocado, mas estou entendendo, isso aí, bora. Tem fome lá em toda a terra, Josué interpreta os sonhos ali de Faraó, futuramente nós vamos voltar nessa história. Resumo, nasce um faraó que não conhece José e não conhece a história de José e começa a escravizar o povo de Israel. Isso já está lá em Êxodo. Já chegamos em Êxodo. Começa a escravizar Israel e, naquele momento, Deus levanta Moisés. Deus levanta Moisés como um libertador. Ali nós temos a Páscoa em Gênesis 12, que é o momento onde Deus tira o povo de Israel do Egito. E aí eu quero ler uma passagem com vocês que é bem importante, Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Deus fala com Moisés e o povo no Monte Sinai. No fim do 3º mês, depois que os israelitas haviam saído da terra do Egito, naquele mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto de Sinai, onde acamparam, e Israel ficou acampado ali em frente do monte. Moisés subiu até Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos israelitas: Viste o que fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falará aos israelitas. Então aqui Deus está reenfatizando qual é o propósito dele com a nação de Israel. Qual é o propósito dele com a nação de Israel? Fazer da nação de Israel uma propriedade exclusiva dentre todas as nações. Toda a terra pertence ao Senhor, mas ele quer fazer de Israel uma nação exclusiva dele. Para fazer de Israel uma nação modelo, exemplo para as outras nações. E ele fala o seguinte: vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Qual que é o papel do sacerdote? Ser um mediador. O sacerdote era o mediador de Deus e o povo. A nação de Israel foi chamada para ser uma nação sacerdotal, uma nação mediadora, uma nação que vai mediar o conhecimento de Deus para todas as nações. Esse é o chamado de Israel. E a história então continua, Deus dá a lei para Israel, e tem duas passagens bem interessantes que eu quero ler com você aqui. Uma está em Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18. E talvez essa passagem não vai fazer muito sentido para você agora, mas lá na frente ela vai fazer sentido para você. Deuteronômio capítulo 18. Versículo 15. Isso aqui é uma promessa, uma profecia. Alguém pode ler aí para mim, ou a Ká ou a Ana, do versículo 15 até o versículo 22? Yahvé, teu Deus, suscitará um profeta, como eu no meio de ti. Dentre teus próprios irmãos
a ele ouvireis, porquanto é o que tinhas rogado a Yahvé, teu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando suplicaram em assembleia. Não posso continuar ouvindo a voz de Yahvé, meu Deus, nem vendo este fogo maravilhoso, senão morrerei. Então Yahvé me orientou. Eles falam a verdade. Portanto, vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos seus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. E será que... Tá bom até aí, Ana. Tá bom até aí. Isto. Olha só essa profecia, tá bom? Eu quero que você guarde essa profecia, que no tempo oportuno a gente vai lembrar dela. Mas a profecia é que um profeta semelhante a Moisés será levantado no meio do povo e o povo vai ouvir esse profeta. Isso é dito no versículo 15 e depois no versículo 18. Tudo bem? Guardem essa profecia, que um profeta semelhante a Moisés seria levantado. E quem é Moisés, gente? Um libertador, tá? Moisés é quem tirou o povo do Egito e conduziu o povo até a Terra Prometida. E ele foi usado em sinais, milagres, prodígios, maravilhas. Esse é Moisés. Agora vamos para uma outra passagem em Deuteronômio também. O final aqui de Deuteronômio, para você ver como acaba o Pentateuco. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, 11 e 12. Quem pode ler aí? A Cauana. Deuteronômio 34, 10, 11 e 12. Em Israel, todavia, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com quem Yahvé houvesse dialogado face a face. Também jamais surgiu alguém que realizasse milagres, sinais portentosos e maravilhas semelhantes àqueles que Moisés, em obediência às ordens do Senhor, fez no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e exércitos, e contra a terra dos egípcios. Gente, esse é o final. Eu terminei, falta o 12. Ah, desculpa. Porquanto, em momento algum, houve uma pessoa que demonstrasse tamanho poder como Moisés, tampouco realizasse as obras temíveis que Moisés ministrou aos olhos de todo o povo de Israel. Gente, esse aí é o final do Pentateuco, é o final da lei. Olha como termina a lei. Não... é como se tivesse dizendo o seguinte: teve aquela profecia de um profeta semelhante a Moisés, mas não se levantou até agora. Até agora não se levantou nenhum profeta semelhante a Moisés. Ou seja, o Pentateuco termina com essa expectativa. O Pentateuco termina como que com essa pergunta: quem é? Quem é esse profeta semelhante a Moisés? Quem é esse novo Moisés? Quem é esse que, a semelhança de Moisés, vai conduzir o povo em um novo êxodo? A gente vai voltar nisso aí depois, tá? Tem mais alguns textos que eu quero... Oi, Ana. Fiquei com uma dúvida aqui, eu não sei se eu entendi errado. Você falou que Moisés escreveu o Pentateuco todo? Menos essa parte aí. Ah, tá. Tá bom. Porque aqui, obviamente, ele já havia morrido, né? Por isso que eu fiquei... Com certeza isso. Assim, a escrita era, com certeza, cheio de escribas e auxiliares, né? Moisés não escreveu tipo, meio que sozinho, né? Nesse sentido. Eu quero ler outros textos com você aqui em Deuteronômio. Abre comigo Deuteronômio 28. Eu vou jogando alguns pensamentos aqui, gente, tá? Mas depois, no final, tudo vai se amarrar, tudo vai fazer sentido. Vai guardando, vai anotando, mesmo que muita coisa não faça sentido para você agora, mas lá no final, esses pensamentos que aparentemente estão meio soltos vão fazer sentido. Deuteronômio 28 e Levítico 26, tá bom? Deuteronômio 28 e Levítico 26 são textos paralelos que vão falar sobre as bênçãos e as maldições da lei.
É muito interessante porque aqui em Deuteronômio, Moisés vai falar o seguinte: se vocês obedecerem à lei, essas bênçãos vão perseguir vocês. Se vocês não obedecerem à lei, essas maldições vão chegar até você. E no cerne dessas maldições está algo chamado cativeiro. Então Deus está alertando o povo: se vocês não obedecerem à lei, eu vou mandar vocês para o exílio. Eu vou mandar vocês para o cativeiro. Olha só, vamos ler alguns versículos aqui. Deuteronômio 28, versículo 36. Olha: o Senhor te levará para uma nação que nem tu nem teus pais conheceram, juntamente com o rei que tiveres estabelecido sobre ti, e ali cultuarás deuses de madeira e de pedra. Versículo 52. E te sitiará em todas as tuas portas, até que os muros altos e fortes em que confiavas venham a cair por toda a sua terra. Gente, se você grifa a Bíblia, grifa essa palavra aí, sitiará. Porque eu já vou adiantar algo para você. Isso aqui tem a ver com escatologia, tá bom? Lá na frente vai fazer sentido para você. Sim, ela te sitiará em todas as tuas portas, em toda a tua terra que o Senhor teu Deus te deu. E no cerco e na aflição com que os teus inimigos te afligirão, comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos. E o Senhor está falando aqui sobre grande aflição que o cativeiro traz. Mas isso aqui é a maldição da lei. A maldição da lei. E o crente é muito bom, né? Porque ele pega aqui Deuteronômio 28 e ele lê as bênçãos aqui. Bendito sereis no campo, bendito sereis onde eu entrar, abençoado será. Ele pega aqui, tu serás cabeça e não cauda, e fala, aleluia, tudo aplica a nós. E a segunda metade de Deuteronômio 28, tu vai aplicar não para você? Você só vai aplicar as bênçãos. As maldições aqui não. Jesus levou sobre si. Ué, o texto não tá fazendo essa diferenciação, mas isso aí é outro assunto. Vai comigo para Levítico 26. Levítico 26. Isso aqui vai ser importante, gente, para você entender a grande tribulação, tá? Você entender a grande tribulação depois, lá na frente. Olha só, Levítico 26. Olha o versículo 19. O que ele está falando para a nação de Israel. Quebrarei a arrogância do vosso poder e farei com que o céu seja para vós como ferro e a terra como bronze. Salta para o versículo 25. Perdão. Trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança. Isso aí é essencial, ó. Vingança da aliança. E buscarei refúgio nas vossas cidades, e então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Isso aqui, gente, é linguagem apocalíptica. Isso aqui é apocalipse puro, tá bom? Mas guarda essa expressão, a vingança da aliança. Trarei a espada que executará a vingança da aliança. Se Israel não cumprir a lei de Deus, a espada, trazendo a vingança da aliança, levando eles para o exílio, vai vir sobre eles. Tudo bem? Isso é a lei. Segura esses pensamentos que lá na frente ele vai fazer sentido. Então, a história do povo de Israel continua. Quando eles vão entrar na terra, o que é que Deus diz para eles? Matem todas as nações que estão na terra. Expulsem todos. Não é para conviver com eles. Expulsem todos. E aí o que o povo de Israel faz? Exatamente o contrário. Eles não expulsam todos os povos e eles ficam ali na terra de Canaã, habitando junto com outros povos,
e eles acabam se misturando e cometendo idolatria. E aí nós temos o livro de Juízes, que é um livro terrível. O livro de Juízes tem cada história macabra. E ali nós vemos em Juízes um ciclo que se repete vez após vez. Porque o povo de Israel se misturou com outros povos, o que que acontece? Eles caem em idolatria. Quando eles cometem idolatria, o que que a maldição da aliança diz? Que vão para o exílio, outras nações virão. Então Deus levanta nações que começam a subjugar Israel. Israel fica aflito, clama a Deus. E aí o que que Deus faz? Levanta um juiz. O juiz liberta Israel. Enquanto aquele juiz estiver vivo, Israel está servindo a Deus. Bastou aquele juiz morrer, idolatria. Deus levanta uma nação para subjugar Israel. Israel clama. Deus levanta um juiz. Israel fica abençoado. O juiz morre. Idolatria. Deus levanta uma nação para subjugar Israel. Israel clama. Juiz. Bênção. Juiz morre. E esse é o ciclo dos juízes. E a frase que mais se repete ali em Juízes, olha lá, inclusive é o último versículo de Juízes. Vai lá em Juízes para você ler. Essa é a frase mais repetida em Juízes. Juízes, capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Não tinha rei em Israel, ou seja, não tinha governo em Israel e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E aí, gente, é nesse contexto que surge qual livro? 1 Samuel. Samuel, nós podemos dizer que foi o último juiz de Israel. É nesse contexto que surge o livro de 1 Samuel. E o livro de 1 Samuel começa ali também uma loucura. Por quê? Não havia palavra profética, a arca da aliança é roubada. O Eli, quando ouve que a arca da aliança foi roubada, cai da cadeira e morre. Icabode, a glória do Senhor se foi. Está um caos ali. A arca fica com os filisteus, depois eles devolvem, a arca fica ali em Kiriat Jearim, fora do tabernáculo. E aí, no capítulo 8, eu quero que vocês abram lá, 1 Samuel, capítulo 8. E você lembra aí qual foi o último versículo de Juízes? Não havia rei em Israel e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E olha só o que está acontecendo aqui. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 e 5, diz o seguinte: Então todos os anciãos de Israel se reuniram e foram encontrar-se com Samuel em Ramá. E lhe disseram: Tu já estás velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei para nos julgar, como tem as outras nações. Mas Samuel não se agradou quando disse: Dá-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: Atende ao povo em tudo quanto te pedir, pois não é a ti que rejeita, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Gente, isso aqui está estranho. Por quê? Juiz está dizendo que, aparentemente, o problema era que não havia rei em Israel. E cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Agora o povo pede um rei. Samuel acha ruim. E Deus também diz que é ruim. Que não estão rejeitando a você, Samuel, mas estão rejeitando a mim. Qual que foi o problema aqui, gente? Quem conseguiu identificar aqui nesses versículos o problema? É 1 Samuel 8, a partir do versículo 4. Qual que é o problema especificamente no versículo 5? Quem consegue identificar aí o problema? Vou dar um tempinho aí para vocês. Quero ouvir uma resposta. Seria essa questão da semelhança com outras nações? A gente estava querendo se equiparar?
Exatamente. O que Deus diz em Êxodo 19? Vocês vão ser minha propriedade peculiar. Vocês serão a minha nação exclusiva. Deus queria formar uma nação modelo. Vocês serão um reino de sacerdotes. Vocês serão uma nação santa. O que é santidade? Separados. Vocês serão diferentes das outras nações. Esse é o chamado que eu tenho para você, Israel. Vocês serão diferentes de todas as outras nações. E aqui, diante de Samuel, o que eles estão pedindo? Eles estão falando, Deus, nós não queremos ser diferente das outras nações. Isso aqui é uma tristeza, gente. Porque eles estão falando, Deus, nós não queremos ser a sua nação exclusiva. Nós queremos ser como as outras nações. Nós não queremos ser o seu povo santo. Eles estão rejeitando Deus. E é isso que Deus fala. Samuel, eles não estão rejeitando vocês, eles estão me rejeitando. Porque eu fiz um convite para eles serem minha propriedade exclusiva e agora eles estão dizendo que querem ser como as outras nações. E aí Deus fala, ok, eles estão pedindo um rei, eu vou dar a eles um rei. E Deus dá para eles Saul, que é um rei mau, que é um rei que ele começa bem, mas o fim da história de Saul é terrível. E a história prossegue. A história prossegue. Deus rejeita Saul e Deus levanta Davi. E aí nós temos um pouco de alívio. Porque aqui a história fica boa. A história fica boa aqui no sentido de que o reinado de Davi foi o ápice, foi o auge do reinado de Israel. Você sabe, gente, qual foi a primeira ação de Davi como rei de Israel? Quem sabe? Ele manda trazer a arca. Ele manda trazer a arca de volta para Jerusalém. Gente, Saul ficou reinando todo aquele tempo e nem aí para a arca da presença de Deus. E a primeira coisa, a primeira ação de Davi como rei é: manda trazer a arca. Porque eu preciso da presença de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E Davi entendeu algo, gente, que a gente precisa entender. Ele amava a presença de Deus. E aí ele traz a arca, coloca a arca numa tenda de pano. Davi é muito doido, gente. Davi é muito doido. Ele coloca a arca, o maior símbolo da presença de Deus. E quando ele vai levar a arca, ele erra. Porque ele começa a carregar a arca em carros de boi. E carros de boi, quem carrega a arca é filisteu. E Davi mata Uzá. Desculpa, Deus mata Uzá. Porque a arca cai, Uzá coloca a mão na arca. E Davi fica revoltado. Como é que Deus faz isso? Como que eu vou trazer a presença de Deus? Como que eu vou me aproximar de um Deus santo? Este é o clamor de Davi. E a arca da aliança fica na casa de Obed-Edom, filho de Edom. Grava, tá? Essas palavras que nós vamos voltar nela depois. E Obed-Edom, o que acontece com ele quando a arca fica lá? Ele é abençoado. A casa dele prospera porque a arca tá ali. Davi olha para aquilo e fala: epa, eu vou lá. E Davi, então, agora traz a arca da maneira correta nos ombros dos levitas e a cada 7 passos que eles dão, eles sacrificam um animal e ele entra em Jerusalém dançando e se alegrando e o povo se alegra porque a presença de Deus está de volta em Jerusalém. E ele coloca a arca em uma tenda de pano e ele coloca músicos e cantores ali ao redor da arca. Gente, isso é muito doido. A arca ficava no Santo dos Santos.
o sacerdote, o sumo sacerdote, só via a arca nas batalhas e quando ele entrava no Santo dos Santos. E se ele não entrasse com cuidado, ele morria. O que Davi está fazendo aqui, gente, não teve precedente na história. Ele botou um monte de gente ao redor da arca. No tabernáculo tinha o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Aqui no tabernáculo de Davi não tem nada. É acesso direto à presença. Davi viu alguma coisa no espírito. Davi viu que o véu seria rasgado, não teria mais separação e todos teriam acesso à presença de Deus. Ele viu isso. E aí o que acontece, gente? 2 Samuel, capítulo 7. Vem comigo aqui, ó. 2 Samuel, capítulo 7. O rei Davi estabeleceu-se no seu palácio, pois o Senhor havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Então ele disse ao profeta Natã, estou morando num palácio de cedro, ao passo que a arca de Deus continua numa tenda. Natã respondeu ao rei, vai e faze tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor está contigo. Então aqui o que acontece? Deus dá descanso para Davi de todos os inimigos dele. E aí ele para e pensa, caramba, eu estou morando num palácio de cedro deste tamanho e a arca da presença está numa tenda de pano. Vou construir um templo. Vou construir uma casa para Deus. Irmãos, vai passar um pouquinho, tá? Mas eu vou finalizar aqui em 2 Samuel 7, tá? Vou construir uma casa para Deus. E aí Natã diz, vai e faz tudo quanto está no seu coração. Mas naquela mesma noite, versículo 4, a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo, vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificarás uma casa para que eu habite? Não habitei em casa alguma desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até o dia de hoje, mas tenho viajado e habitado em um tabernáculo. Em todo lugar por onde eu tenho viajado com os israelitas, disse eu por acaso a algum dos chefes das tribos aos quais ordenei que cuidassem do meu povo, por que não me edificas uma casa de cedro? Gente, isso aqui é fantástico. Deus fala assim para Davi, Deus faz uma pergunta para Davi, Davi, você vai me edificar uma casa? Eu sempre morei num tabernáculo. Eu sempre morei em um negócio que era móvel. Eu sempre fui andando de um lugar para um outro. De onde você tirou essa ideia? Que eu quero uma residência fixa. Que eu quero uma casa fixa na terra. De onde você tirou isso, Davi? Por acaso, alguma vez eu falei para algum líder de Israel que eu queria isso? Oh, gente. Davi descobriu algo que Deus nem tinha falado ainda. É por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. Isso surpreende a Deus, em um certo sentido, né? E aí, olha só o versículo 8. Agora assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do campo onde cuidava de ovelhas, para que foste o príncipe do meu povo Israel. Estive contigo por onde andastes, e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Agora te tornarei tão famoso quanto os poderosos da terra. Também estabelecerei o meu povo Israel num lugar, e ali o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado e nunca mais seja oprimido pelos perversos como antes. Como no tempo em que constituí juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, darei descanso de todos os seus inimigos. Também o Senhor te declara
que ele te edificará uma casa. Quando os teus dias se completarem e descansares com teus pais, providenciarei um sucessor à tua descendência, que procederá de ti, e estabelecerei o reino dele. Ele edificará uma casa ao meu nome, e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Gente, Deus está dizendo o seguinte para Davi, traduzindo aqui: Davi, eu nunca disse para ninguém que eu queria uma casa fixa na terra, mas eu gostei dessa ideia. Boa ideia, Davi. Você conseguiu captar o que estava no meu coração. Você descobriu o segredo do meu coração. E o segredo do meu coração, Davi, é: eu quero morar na terra. Eu quero habitar com os homens. E você descobriu, Davi. Agora, Davi, não vai ser você que vai construir a casa, tá? E depois a gente sabe que Davi não pôde construir a casa porque ele foi um homem que derramou muito sangue. Ele era um homem de guerra. Então ele não pôde construir a habitação de Deus. Mas ele fala, e esse é meu ponto central aqui, gente, da aula. Ele fala sobre um herdeiro. Ele fala sobre o filho de Davi. E este filho vai edificar uma casa ao meu nome. Então ele está falando de quem aqui? A princípio, Salomão. ele está falando de Salomão. Muito bem, Emiliane. Ele está falando de Salomão. Mas, olha o que ele diz no versículo. Ele edificará uma casa ao meu nome, e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Opa! O trono de Salomão foi estabelecido para sempre? Jesus. Jesus. Ele está falando aqui de Jesus. E é por isso que lá em Mateus capítulo 1, versículo 1, genealogia de Jesus, filho de Davi, porque Jesus é o descendente, o herdeiro do trono de Davi, que terá o seu reino estabelecido para todos sempre, sobre a nação de Israel e sobre todas as nações da terra. Amém, gente? E quando a gente fala sobre Jesus ser o filho de Davi e sobre esse reino, a gente não está falando de um reino espiritual somente. A gente está falando que o reinado de Jesus será como o reinado de Davi e maior do que o reinado de Davi, tá? O que inclui um reino físico. E nas próximas aulas a gente vai falar sobre isso. Tudo bem? Pergunta, Ana. Ali ele fala, será ele quem construiu? Você falou, a gente respondeu Salomão, você falou, não, Jesus. Porque É o uma treino será profecia para dupla, né? sempre. É uma profecia Então, eu ia dupla. pegar a primeira partezinha, né? Porque ele fala assim, quem construirá um templo? Esse templo seria o quê? Algum templo que Jesus construiu? Ou é que ele está falando do templo que Salomão construiu? As duas coisas. Ele está falando do templo que Salomão construiu, mas ele também está falando que por meio de Jesus é a forma como a presença de Deus vai habitar na terra, por meio da obra de Jesus. Mas ele está falando de Salomão, mas também de Jesus, tá bom? Mais alguém, gente, tem pergunta aí? Como em todas as outras passagens, né? Oi, não Como entendi, em todas Emiliane. as outras, como em todas Exatamente, as outras exatamente. passagens, né? Ele está falando de todos os homens, a tentativa que ele fez com nós, homens, ele seria possível, mas a gente está para pensar lá de trás, já em Eva, Abraão, e a gente vem vendo, é essa mesma exemplo de agora. O templo de Salomão com o templo de Jesus querendo fazer morada, né? Porque, falando do reino, né? Sim, sim, sempre apontando, com Falando do certeza. reino. E Não isso, estava bem, mas deu isso para entender. não é para. Sempre falo isso em todas as nossas reuniões. A consciência dele, ele é Deus. Né? Ele é o alfa e o ômega. É para o nosso entendimento. A todo tempo ele vai se revelando, mostrando várias formas, e aí ele vai
né, fazendo, e vai com que a gente tenha essa consciência, né, e vai caminhando assim conosco. É muito maravilhoso isso, né? Sim, graças a Deus. E isso é relacionamento, né? É isso aí. Gente, espero que tenham gostado, tá bom? Foi a nossa primeira aula aí. Leia a Bíblia toda e sempre, tá? Não deixem de ler a Bíblia.